No 25º domingo do tempo comum, a igreja nos chama a refletir algo bem interessante, como o Padre Joaquim nos lembrou. Hoje, formação do Abraão, aqueles que pertencem e são chamados a servir dentro do carisma que já está em seu coração. O evangelista Marcos nos faz um convite à reflexão muito interessante. Jesus atravessa a Galileia. Um dos princípios, um dos núcleos do Evangelho de Marcos é apresentar Jesus. É falar quem é Jesus, seus feitos, o que ele fazia, o que ele se propunha. E Marcos começa a dizer aqui no meio do capítulo 9 que Jesus atravessa a Galileia. O que é Galileia nesse tempo aqui? O lugar que o israelita não queria estar. Galileia é dos pobres, Galileia é dos doentes, Galileia é dos sofridos, abandonados. Galileia é o lugar daqueles que não têm lugar na corte de Jerusalém, não está nas cidades principais. Jesus só não está na Galileia. Marcos está dizendo que Jesus anda por toda a Galileia. Jesus se dedica a anunciar um evangelho para os que ninguém quer falar. Jesus se dedica a falar para os doentes, e em uma outra hora ele vai dizer: eu não vim para os bons, eu vim para os que estão doentes. E o interessante é que ele termina de atravessar e vai lá da ponta de Tiberíades até Cafarnaum. Ele cruza o mar da Galileia todinho e volta para a cidade em que ele estava hospedado. Ele tinha deixado Nazaré e agora morava em Cafarnaum, estrategicamente, porque Cafarnaum era o canal de entrada de todos que vinham do Oriente, da Líbia, da Síria, das colinas de Golém. Para entrar em Israel, passavam por Cafarnaum. Era uma cidade, como eles chamavam na época, cidade de amostra. Não tinha internet, né? Então, as cidades dos caminhos eram aquelas cidades que divulgavam as coisas. Mas Jesus não queria que ninguém soubesse por quê. Porque Jesus estava com eles dando catequese, mostrando a eles caminhos que não são lógicos aos olhos humanos. São Paulo vai dizer, anos depois, sem nem ter conhecido Jesus fisicamente, que as ideias de Jesus é loucura. Loucura da cruz. E Jesus estava ensinando loucuras a eles, para o mundo. E uma das coisas mais difíceis que Jesus nos propõe é fazer em nós uma metanoia e mudar as mentalidades do mundo para nós. E a primeira deles é que ele era o Filho de Deus. Mas ele era o Filho de Deus que ia vencer sendo derrotado. E no mundo, quem ganha, ganha. A gente derrota os outros para ganhar. E Jesus disse: não. Para que eu ganhe o que eu estou propondo a vocês, eu vou morrer. Mas com a mentalidade que eles tinham e que nós temos hoje, se não nascidos da água do Espírito, olharmos como nascidos do Espírito, quando nos chega a morte, o que é que a gente diz depois da morte? Acabou-se. Essa é a constatação. Haja visto o desespero de pessoas que perdem entes queridos, porque não vai ver nunca mais. Escuto demais, fazendo Ezequiel essa frase: morreu, né, diácono? Acabou-se. Era tão bom aqui, não devia ter morrido aqui. Por quê? Porque a mentalidade, o olhar é que a vida é aqui. Jesus disse: não, se vocês querem ser meus discípulos,
vocês não podem acreditar que a vida é aqui. E nem se apegar à vida daqui. Vocês têm que viver aqui como estrangeiros, como alguém que não tem vida em si, mas vive para ir para a vida. E a vida é a vida eterna, e não esta vida que estamos vivendo. Aqui jaz do maligno. Veja que já se passou 2000 anos e continua sendo difícil para a gente implantar dentro dos nossos corações essa mentalidade. Mas se a gente não adentrar a essa espiritualidade, a gente não entra no mistério da cruz. É por isso que reclamamos tanto do sofrimento, porque não aceitamos a cruz ainda. É por isso que reclamamos quando estamos doentes. Quando a gente tem uma doença, logo a gente quer cura. Mas cura para cá. Então, a vida da gente ainda está nas perspectivas da Galileia, da pobreza desse lugar, da infelicidade desse lugar, da doença desse lugar, da fraqueza desse lugar, e a gente se apoia nisso. Por isso a gente se decepciona com pessoas, com irmãos, com o país, porque todas as nossas esperanças estão aqui. Então a gente quer vida melhor aqui. A gente quer conquistas aqui, a gente quer ter dinheiro, a gente junta, a gente acumula, porque a gente precisa ter para quando ficar velho. É bom ter bastante dinheiro quando ficar velho, porque o caixão é bonito. Alguém aqui já viu um enterro com mudança? Padre, o senhor já viu muita coisa, o senhor já viu? Ninguém leva nada daqui, mas a gente vive como se levasse. A gente vive acumulando como se tivesse. E Jesus, sondando os corações, depois de falar da morte, ele faz uma pergunta capciosa. Vocês vinham discutindo sobre o quê? Qual é a segunda doença da alma dos que são nascidos da carne e vivem para a terra? Ser. Eu vou usar outro termo que vocês estão mais acostumados. Bem-sucedido. Abastardo. Aqui chamou de maior. Alguém que teve sucesso. E a gente no mundo faz diferença. Olha, eu sou uma pessoa, eu lutei, eu me formei, eu ganhei dinheiro, eu comprei bens, eu estou... Olha para o outro, você não trabalhou, você não fez, você não aconteceu, né? Eu sim, eu me esforço, eu faço, eu... E Jesus faz uma pergunta assim para nós hoje. Qual foi a pergunta de Jesus? O que é que discutia sobre o caminho? O que é que te levava à divergência? O que fazia vocês não serem unidos? O que é que fazia vocês não terem unidade? Porque um irmão que tem a mentalidade de ser o maior não faz unidade. Porque quem tem e é nascido da carne e tem a sede do maior, ele precisa derrubar os adversários. Ele não dá a mão à concorrência porque ele não quer dividir o prêmio dele com ninguém. Haja visto o egoísmo reina em nosso mundo de hoje. Passamos por cima das pessoas sem nenhum tipo de piedade, porque primeiro eu, primeiro os meus. Depois, como eu sou muito bonzinho, eu dou uma cesta básica. E eu me acho uma pessoa maravilhosa, porque eu dou a esmola. Eu dou o que não me falta. Eu não me dou. Aí Jesus estava pegando os discípulos, ensinando que o Mestre e Senhor se daria por inteiro, perderia tudo neste mundo para que outras pessoas fossem salvas. E dizia que esse sim é a forma de amar que leva ao céu. O que é que está faltando em nós então? Porque se agirmos como Jesus está dizendo aqui, vai começar a acontecer com os filhos da carne o que foi dito na primeira leitura de sabedoria. As pessoas ao seu redor vão começar a perseguir.
vão lhe chamar de alienado, vão lhe chamar de fanático, não vão concordar com você, porque se você andar promovendo a paz, se você começar a ser ético segundo as normas cristãs, se você começar a ser justo em suas decisões perante a Cristo, se você começar dentro da ética dividir a moral pelas morais e bons costumes cristãos, você vai ser um ET no seu trabalho, no seu condomínio, na sua família, e você vai ter inimigos e as pessoas vão lhe combater. Vão te chamar de besta, vão te chamar de tolo, vão te chamar de louco. Mas a pergunta da igreja hoje para nós é: e a gente quer ser o quê? A pergunta feita ao Abraão hoje: que tipo de servo? Permanentemente servo eu quero ser. São Tiago teve uma comunidade igual a nossa. E ele começa dizendo: onde há inveja e maiores, rivalidade, aí estão todas as desordens e todas as obras más. E ele vai discursando o que é um nascido pelo Espírito. Alguém que não vive segundo aquele que pensa que é o maior. E nesse estado, Jesus faz o exemplo mais interessante, olhando e dizendo assim, olha só, irmãos, olha só. Vocês estão vendo essa criança? Se vocês querem nascer de novo, sejam nascidos como crianças, desprovidos e dependentes, incapazes para o mundo e dependentes de um pai e de uma mãe para viver. Do pai toma remédio e da mãe, dos pais, vamos falar assim, fica mais fácil, é que diz a hora de dormir, é que diz para onde ir, é o que diz que roupa vai vestir, é o que diz o que vai estudar, é o que diz com quem vai brincar, é o que diz para onde vai. Jesus disse: se você quiser ser o nascido da cruz, perca o controle da sua vida e como uma criança seja dependente de mim. Que toda a sua liberdade, a sua autoconfiança, ela te bota para longe de mim. Que tudo que você faz por sua conta própria é o que você está construindo de bem ou de mal. E sempre lembrando, irmãos, que Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. Ele não colocou ou a bênção ou a maldição, não. Ele colocou a bênção e a maldição. Vou usar a expressão bem grosseira: pau a pau. E são as minhas escolhas que fazem eu viver na bênção ou eu viver maldito. Eu ser o maior ou ser o último de todos. Aquele que nasceu para servir e não para ser servido. Aquele que morrendo para a vida nasce para o céu. Em palavras fica tão legal, né? Garanto que a maioria das pessoas entenderam. Muitos talvez nem aceitaram, mas entenderam o que eu estou dizendo. Mas passar isso para a prática de nossas vidas é muito difícil. É por isso que o Evangelho vai te dizer, pela boca de Jesus, lá na frente, diz: sem mim, você não consegue não. Senão era uma heresia chamada hedonismo, onde eu, por tomar consciência do que é certo e errado, eu sei o que é certo e o que é errado, eu faço o bem e o mal que eu quero, o que não quero. Não. O mal que eu quero eu faço, mas o bem não. É pela a busca e o desejo e a abertura e a permissão do Espírito em mim que vai acontecendo esta mudança que Jesus tanto fala, que é essa metanoia do cenáculo. Quando unidos e reunidos mudaram seu jeito de ser. E como um vendaval suas vidas foram transformadas
e como línguas de fogo, suas mentes foram incendiadas de uma vida passada e desbragadamente nasceram da água e do Espírito, a serem disponíveis a fazer a vontade de Deus. São Pedro diz, que editou o Evangelho de Marcos, que depois que ele chegou a essa maturidade, outras pessoas o cingiram e levaram para onde ele não queria, porque a vida dele não lhe pertencia mais. Enquanto a sua vida lhe pertencer, e você viver tomando decisões, e você viver sangrando a carne para ter o que quer, fazendo conchaves e lutando e brigando por isso, segundo o Evangelho de hoje, você está discutindo sobre quem é o maior e quem é o melhor, e não dar como uma criança abandonada dizer: o meu pai sabe o que fazer comigo, o meu pai sabe do que eu preciso, o meu pai é abundantemente em mim e me é suficiente, e eu não faço mais o que eu quero, pois segundo aqueles nascidos do Espírito, eu vivo para fazer a vontade daquele que me criou. Oxalá pelo menos tomemos consciência e a gente não se engane achando que já é muito espiritualizado ou que já está muito bom no caminho, mas que a gente se reconheça servos inúteis, muito longe deste abandono, muito longe dessa caminhada em Cristo, ainda apegado demasiadamente às invejas de tudo, extremamente com o coração cheio de rivalidades e de disputas, cheio das desordens perante a lei, e por conta dessa alma assim, produtor de obras más, colocando mais maldições diante da minha vida do que bênção. Oxalá ouvisses hoje a voz de Deus e busquemos a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aquele e por aqueles que produzem a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.